estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é de que eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2024. A unção de Josué está sobre mim e eu creio nisso. Amém? Sentem-se, por gentileza. Bom, é o hábito da fé. O que diz a Bíblia? Sem fé é impossível agradar a Deus. A única maneira de você agradar a Deus é crendo nele. Sem fé é impossível agradar a Deus. Algumas pessoas dizem, eu quero muito agradar a Deus, mas simplesmente elas duvidam dele. Como que você vai agradar a Deus se você duvida de quem ele é, do que ele pode fazer, do que ele já falou? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Quando você crê que ele existe, você sabe que você não está por conta própria e que recompensa aqueles que o buscam. Na própria palavra está dizendo que você precisa crer que esse Deus é real, mais real do que eu e você, e que ele recompensa, ele favorece, ele dá graça, ele abençoa, ele materializa tudo o que ele falou. Você só entra onde a sua fé permite. Como que você vai entrar num lugar que você não acredita? Como que você vai entrar num lugar que você não acredita? Num tempo que você não acredita? Uma fé natural, você sabe que vai atrair resultados naturais, que é a fé de Tomé. E Jesus falou, porque me viu, então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Eu não vi, mas eu creio. Eu não vi, mas eu creio. Eu tenho uma palavra de Deus. Como, você vai para Hebreus 11, como que aqueles homens e mulheres atingiram resultados incríveis? A Bíblia já começa em cada versículo com a expressão, com a frase, pela fé. Foi pela fé. Eles creram. Foi porque eles creram. Não é porque eles eram superdotados, pessoas incríveis, perfeitas, mas porque eles creram. Essa foi a diferença. Então, quando fala felizes, quer dizer, tem a tradução, acho que na Almeida, que fala bem-aventurados. Tão abençoados, que são dignos de serem invejados. Aqueles, está assim na amplificada, aqueles que não viram, mas creram. Não viram nada, mas creram, porque receberam uma palavra de Deus. E eles creram. Eles simplesmente creram. Se você diz que algo é para você, mas você não acredita, não é para você. Você não vai ter nada diferente daquilo que você acredita. Na verdade, hoje, você tem o resultado do que você acredita. Queridos, isso é tão incrível, poderoso e real, que você tem exatamente o que você acredita. Você vai até onde você acredita. Você só consegue entrar onde você acredita.
Se você não acredita. Você pode dizer que você gosta, que você quer, que você acha bonito, que você sonha, que você isso, você aquilo, mas Deus responde fé. A resposta que Deus vai dar é uma resposta de fé. Tem muita gente sofrendo, mas não crê. Tem muita gente chorando, mas não crê. Tem muita gente gemendo, mas não crê. Tem muita gente esperneando, mas não crê. E é onde você... É nesse ponto que você pode encontrar pessoas dizendo assim, eu não acredito em Deus, porque se Deus existisse, tantas pessoas não estariam passando por isso e aquilo. Não, muitas estão passando exatamente porque não creem e fazem escolhas desalinhadas de Deus, que não só afetam suas vidas, como de seus filhos. Porque quando você não acredita, você acaba fazendo escolhas desalinhadas da fé em Deus. E isso vai causar o quê? Problemas para a sua vida e para os seus descendentes. Você já abre portas para os seus descendentes. Porque você está fazendo escolhas desalinhadas. Então, todo mundo tem hábitos, todo mundo tem hábitos. Todo mundo aqui tem hábitos. Alguns bons, saudáveis, outros péssimos. Mas poucas pessoas têm o hábito da fé. Pensam e absorvem o espírito da fé. Pensam pela fé. E, consequentemente, agem pela fé. O que é ter o hábito da fé? O que é hábito? Você escova dente e nem sequer percebe. Você que já dirige há muito tempo, você entra no seu carro, você entra e nem presta atenção se ele é manual ainda, não é automático, e não independe. Você já faz sem olhar, você sabe como fazer. Porque isso já está no automático. Então, um hábito é aquilo que você faz no automático. Tudo que você faz no automático é um hábito. Já é um hábito. Você não vê que tem gente que tem um hábito de falar negativo? Está no automático. Tem um hábito de falar precipitadamente. Tem o hábito de sempre reagir de forma extrema diante das coisas. Um hábito. Lembra que, não sei se foi domingo passado, retrasado, que eu falei que o Senhor, em relação ao meu temperamento, lá atrás, graças a Deus, que bom dizer isso, quando você não tem autocontrole, você não quer nem que alguém diga que você não tem autocontrole. E você não tem mesmo. E aí, nos meus momentos, há momentos que você diz que está orando, mas você está questionando, você está protestando, né? Mas você quer dizer que aquilo é oração. Então, algumas pessoas, elas não oram, elas questionam, elas protestam, e chamam isso de oração. Então, eu estava lá, achando que eu estava orando, mas eu estava protestando, e então, que eu tinha os meus motivos. E então, eu contei naquele dia, não vou entrar muito nisso, só puxar esse gancho, o Senhor falou comigo, você se habituou a agir assim. Aquilo foi um choque para mim. Porque foi tão revelador, mas tão revelador, ele só disse isso, você se habituou a agir assim, e silenciou. Naquele momento, todas as fichas, ou seja, explodiu dentro de mim. Eu tive a revelação de que eu havia me habituado a ter um comportamento diante das coisas. Diante de coisas que eu não concordava, não gostava. Então, eu me habituei. Ou seja, você se habitua
a ser de um jeito. Sabe o que o Espírito Santo mostrou para mim claramente? Exatamente o que eu falei agora mesmo. Você não é assim, você está assim. Eu não te fiz assim. Isso é uma deformidade. Você foi programada para ter esse comportamento. Mas não foi como eu te fiz. E você é uma nova criatura. Agora eu estou falando de entendimentos que o Senhor foi me dando. Aquelas revelações que Ele foi me dando estudando a palavra. Você foi feito uma nova criatura. Você não é mais assim. Deus estava me dando identidade. Eu me lembro um dia que Ele me levou exatamente para o fruto do Espírito, e o Espírito Santo comunicou comigo, e eu entendi claramente, você é uma nova criatura. E eu até então, eu queria entender o que... Eu não entendi nem o que era identidade, por muitos anos eu não entendi nem o que era fé. E o Senhor foi me ensinando. Ele estava me dando identidade. Ó, você achou que você era assim, porque foi incutido mentiras em você. Que você tinha que reagir dessa forma, falar assim, agir assim. Mas eu não te fiz assim. Você é uma nova criatura. Eu habito em você. E o fruto, o meu fruto está em você. Apenas pratique. Uma outra coisa que eu não entendia também, e essa palavra foi reveladora para mim, foi: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E o Senhor foi desvendando isso para mim. E, obviamente, que isso é um processo, mas se você se propõe a ler, a meditar, deixa eu tirar ler, meditar, nas Escrituras, e gastar um tempo, ficar ali e pedir: Espírito Santo, fala comigo. Então ele foi me ensinando, ele disse: ó, eu coloquei, eu te dei, essa palavra, ó, nos deu. Isso é engraçado que você lê a Bíblia por um tempão e tem coisa que passa. Eu me lembro o dia em que eu estava estudando essa palavra e nos deu, cresceu. Ela pulou da página. Eu só enxergava nos deu, nos deu. Aquilo foi uma explosão, uma revelação para mim. Deus me deu. Aí eu voltei. Deus me deu. Ele já me deu coragem, amor e equilíbrio. Ele me deu poder, coragem, poder para vencer essas situações. Ele me deu amor. E eu tentava entender, eu já contei sobre isso, sobre esse negócio de amor, porque eu tentava entender o amor conjecturando, racionalizando. Eu buscava entender de forma natural. Você não vai entender a Bíblia de forma natural. Você só vai entender de forma sobrenatural, pelo Espírito, de forma revelada. É revelado para você. Então, eu tenho coragem, eu tenho poder. Coragem, poder para agir. Eu tenho amor, ou seja, eu tenho o que eu preciso para fazer, para lidar com pessoas. Eu tenho equilíbrio. Como assim? Não, não tenho não. Eu me lembro de eu falar comigo mesma: não tenho não, Senhor. E o Espírito Santo fala: não, eu botei dentro de você. É que você não está usando. Deus coloca coisas dentro de nós que simplesmente nós nem sabemos que está lá, que estão lá. Porque você não acredita. E você precisa pegar essas Escrituras e acreditar: sim, essas coisas estão aí. Sim, elas foram colocadas aí. Sim, você pode ser diferente, porque você é uma nova criatura.
você já é uma pessoa diferente. É que você está no automático, sua mente não foi renovada. Sua alma não se converteu ainda. Alma, centro das emoções, como você pensa, sente, emoções. Você ainda vive com base numa velha mentalidade. Você ainda é o odre velho. Você ainda vive com base em sentimentos, os sentimentos. Você acredita nos seus sentimentos e não na palavra. Você cede para as suas emoções e não para o que o Espírito está dizendo. Quando essas coisas foram sendo reveladas para mim, a minha perspectiva, quer dizer, a minha visão de mundo, a minha cosmovisão, mudou completamente. Porque quando você pensa certo, você age certo. Você age conforme a sua mentalidade. Então eu ouvi do Senhor, você se habituou a agir assim, mas você não é mais assim, você está assim. Quer dizer, eu ainda estava, mas eu já não era mais aquela pessoa. Porque ou eu acredito na Bíblia, ou eu acredito no diabo. Então, o diabo tentava me convencer que eu era a mesma pessoa, e eu não conseguia mudar. E o Espírito estava me dando a palavra e dizendo, não, você não é mais a mesma pessoa. Você está assim. Porque agora você é uma nova criatura. É que você não acredita que você é uma nova criatura. Aqui está o problema. Onde está o problema, gente? Você precisa acreditar. Onde está o problema? Não acreditar que você é a nova criatura. Criada à imagem de Deus, feita, renovada, feita em Cristo, a obra-prima, está escrito, está dessa maneira, uma obra-prima de Deus. O único ser feito à imagem e semelhança do Senhor. Mas aí o diabo nos deforma, com crenças, deforma a nossa identidade, nós já não sabemos quem somos, e esse é o grande problema de quem não tem a identidade de Cristo. Não sabe quem é em Cristo. Ele continua acreditando no que o diabo diz que ele é. Você é um incapaz, você é uma pessoa perdida, você não consegue fazer nada direito, você é um carente mesmo, você não vai repetir a história, como eu falei agora mesmo, que o senhor falou cedo comigo. Você vai terminar igual seu pai, mas aí, de agora em diante, se um dia se alguém aqui for atacado com esse pensamento, você já vai responder para o diabo, que pai, diabo? De que pai você está falando? De que pai você está falando? De que pai você está falando? Porque agora eu tenho meu pai eterno. Eu vou honrar o meu pai biológico até o fim da minha vida, amo meu pai. Mas o meu padrão agora é? O meu padrão, o seu padrão é? O pai eterno. É o seu pai eterno. Tudo isso que eu estou dizendo a você é o hábito da fé. Quando você pensa assim, você responde a tudo pela fé. Você responde a um problema pela fé, uma dificuldade pela fé, um pensamento, um sentimento, uma pressão. Você responde pela fé, porque o justo viverá pela fé. Você adquire o hábito da fé. Como você adquiriu por muito tempo, Israel não adquiriu o hábito de reclamar?
e perdeu o destino, porque reclamar é a mesma coisa que, você lembra? Permanecer. Murmurar, reclamar é a mesma coisa que, quando você traduz, o que significa? Permanecer. Você vai ficar no mesmo lugar. Você reclamou, você não sabe, vai ficar mais um pouco aí. Reclamou, murmurou, vai ficar mais um pouco aí. Bom, Israel reclamou, murmurou tanto que acabou terminando onde? No deserto. Por quê? Porque saiu do Egito, mas não saiu dele. Ou seja, eles não se viam como livres. Eles não se viam como livres. Como pessoas livres, caminhando para a sua terra prometida. Eles não se viam. Eles continuavam com aquela mentalidade de um escravo. Não virou, a chave não virou, a mente não renovou. Eles foram formados dentro de um padrão. Eles foram habituados a pensar e, consequentemente, agir de um jeito. E eles não se livraram daqueles hábitos. Eles não aderiram para eles o hábito da fé como Josué e Calebe. Josué e Calebe, você vê claramente que eles foram renovados. Eles pensavam pela fé, eles falavam pela fé, eles agiam em fé. O comportamento era de fé, o espírito era da fé. Entrou, mas não aconteceu o mesmo com o resto. Tanto que você só entra onde sua fé permitir. Quantos entraram do grupo original na Terra Prometida? Quem foram? Bom, vou entregar aqui, já sabe, eu entrego os dízimos, ofertas. Hábito da fé. Hábito da fé. Não tem muito aqui. O que mais eu vou dizer para você? Você se habituou a um padrão. Você se habituou a um sistema. Você foi moldado, forjado para pensar de um jeito. E aí você recebe Cristo como seu Salvador. Seu espírito é vivificado. Você se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Não sou eu que estou dizendo, isso está aí escrito. Você é uma nova criatura, as coisas velhas passaram. Mas aí você olha e fala assim, não, mas eu me sinto mesmo. O que eu falei? Mas eu me sinto? Mas você não vive pelo que sente. Você agora tem que acreditar que você é nova criatura. Não, mas então é que saem as mesmas coisas de mim. Por quê? Porque a sua alma, ela é governo. E é o centro das emoções. Então, ela é governo. Se você não deixa o espírito governar, ela mata o espírito. Então, agora é a hora de você deixar o espírito governar. Como que você permite que o espírito governe? Acreditando no que a palavra fala a seu respeito. Não, mas eu sinto. Não. Então, mas é que eu penso. Não. Acreditando no que a palavra diz a seu respeito. Então, mas é que eu não, acreditando.
Não, uma hora que eu vejo, eu fiz. Então, porque você está ainda em ponto morto. Sua mente está no automático. Jesus não falou olhai e vigiai, depois orai? Você agora, você toma consciência. Tantas palavras sobre consciência têm vindo. Consciência, você presta atenção. A primeira coisa, a mente não é a porta do coração? Então você vai prestar atenção onde? No que você está? Então você tem que prestar atenção, você não pode desligar. O que você está pensando? Está pensando. No que está pensando? Se um pensamento não dá esperança, você já sabe que ele é demoníaco. Quanto mais você vai tendo acesso à palavra e permitindo que ela entre, mais a sua mente vai... Porque a palavra é água, é como água, ela vai lavando. Então, ela vai lavando essa contaminação, essa sujeira, vai jogando essa sujeira. Imagina quando você lava a sua casa, lava o seu quintal, você vai jogando água e, à medida que você vai jogando, aquele barro, aquelas folhas, aquela sujeira, vai sendo levada. É o que a palavra faz, ela vai empurrando a sujeira para fora. É o que ela faz. E aí, lembra então que o Senhor disse para mim, você se habituou a responder assim, a agir assim, a ter esse comportamento. Então, eu fui programada para pensar de um jeito. E agora eu venho para Cristo, a palavra me reprograma. A palavra, ela me limpa. E então eu sofro uma transformação. Transformai-vos pela renovação da sua mente. Eu tenho um esforço, porque transformai-vos, eu tenho um papel nisso, um esforço nisso. Em pegar a palavra, eu li, eu tenho que acreditar nela. Que isso está dentro de mim. Então, eu tenho equilíbrio. Então, eu tenho poder, eu tenho amor. Então, eu tenho o espírito da coragem está em mim. O amor está em mim. Quer dizer, é o amor, não o amor, esse amor piegas, mas é o amor que é baseado em ações. Eu posso ter ações, atitudes baseadas no amor, que são gratas, generosas, empáticas, doadoras. E eu tenho equilíbrio. Então, o equilíbrio aqui, o sentido de equilíbrio é domínio, autocontrole, disciplina. A gente não costuma dizer, não tenho disciplina. Não, tem. A Bíblia diz que você tem. É que você pode não estar usando. Até porque talvez você foi criado. Esse é um problema que os pais causam nos filhos também. Você é indisciplinado, você é um bagunceiro, você é isso, você é aquilo. E o pai, ele tem autoridade, a mãe tem autoridade. Então, a mãe dá identidade, a mãe e o pai dão identidade para os filhos. O que você fala sobre o seu filho é o que ele vai acreditar. Ele está em formação, então você está dando identidade para ele. Você diz que ele é chato, que ele não tem jeito. Ele acredita, você está programando. Então, essa pessoa acredita que ela é chata. E ela vai agir como uma chata. Como uma indisciplinada. Sempre. Porque ela acredita que ela não é capaz de manter a disciplina, porque ela não foi formada, programada para acreditar nisso. Mas tudo bem, você pode ter sido formado, ter recebido a pior formação. Só que agora, quando você crê em Cristo,
É uma risca que é passada na sua vida. Ele zera e ele diz, agora você é uma nova criatura. E agora você tem que acreditar nisso, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Agora tem uma lei que rege sua vida, é de fé em fé, é pela lei da fé, é pelo princípio da fé, é do começo ao fim pela fé. O que Paulo estava dizendo para as pessoas? Você foi salvo, não foi pela fé? Tem alguma coisa que eu e você podemos fazer para sermos salvos? Somente crer, não é? Não tenho o que fazer. Eu tenho que crer. Então, Paulo estava dizendo, do mesmo jeito que você foi salvo, é como você tem que viver a sua vida. Se você tentar viver de uma maneira diferente daquela que você foi salvo, não vai funcionar. É o que acontece com muita gente. Ele é salvo pela fé, mas ele quer viver pela razão, pelas emoções, pelos sentimentos. Nunca que vai funcionar. Como que você é salvo pela fé e quer viver a sua vida de uma outra maneira? Não tem como, é por isso que você vê cristãos envergonhando, decepcionando, frustrando. Você não vê o mundo assim, escarnecendo, como Paulo falou, por causa da atitude de vocês, é que os gentios zombam de nós. Você não vê que o ímpio muitas vezes está zombando dos crentes por causa do que os crentes fazem, porque eles são salvos pela fé, mas vivem na carne, vivem por seus sentimentos, vivem por suas emoções. Do mesmo jeito que você foi salvo, é como você tem que viver. Você sorri pela fé, você se levanta pela fé, você toma decisões pela fé, você responde a algo difícil pela fé, e assim tudo, perdoa pela fé, fica num lugar difícil pela fé, passa por situações pela fé, quer dizer, a resposta que você dá é pela fé. Você se alegra, muitas vezes você não está com vontade, por exemplo, você tem que matar a sua carne. Se uma pessoa tem uma coisa que você não tem e você começa a invejar, qual a primeira coisa que você tem que fazer para matar a sua carne? Que fala para mim? Se você vê uma pessoa tendo uma coisa que você não tem e você quer muito, e aí o espírito da inveja quer te tomar. Como é que você quebra o espírito da inveja? A carne. Você haja fé no quê? Qual um versículo? Me dá um versículo, um respaldo bíblico bem bonito que você conhece aí. Você conhece, você não vai ter esquecido. Quem falou o quê? Gente, vocês estão afiados. Olha, eu vou sair daqui hoje triunfando. Alegrai-vos com os que se alegram. Você mata a sua carne, não. Vou me alegrar com o momento dele, porque eu só vou ter aquilo que eu honro. Então, quando eu honro o momento dessa pessoa, eu valorizo, eu me alegro com ela, eu vou atrair para a minha vida um tempo tão bom quanto até superior, porque eu plantei na vida dela. Eu dou uma resposta de fé. Mas o invejoso, ele vai tentar queimar, diminuir, criticar, procurar um problema, alguma coisa para diminuir, não é assim? Ou até vai ficar ali tentando dar com aquele humor ácido, fazendo uma piadinha ácida, tentando diminuir. Porque tem gente que é assim.
ele não sabe chegar perto de você. O que nós estamos trabalhando com a minha neta, a caçulinha, ela enxerga, mas a culpa, olha só, quem deu essa deixa e potencializou isso na Ana, foi essa pessoa aqui, o pai dela. Porque quando a Ana, muito observadora, faz comentários, e normalmente ácidos, como o papaizinho dela era, aquele humor ácido, aquela coisa meio que, sabe, eu falo e te dou uma espetada junto. Ana começou a seguir e fazer, porque você pega das pessoas e não é só isso, tem algo ali que ela é filha, não tem como, você pega coisas. E aí, ela, muito observadora, muitas vezes fazia esses comentários, né, mais negativos sobre alguém, e ele, porque ela é pequenininha, menorzinha, caçulinha e muito esperta, ei, minha pretinha, essa pretinha, ei, pretinha. Aí eu estou lá, boto a comida da Ana e corro para lá e para cá, 1000 coisas para acudir, mas você sabe que esse momento para mim é muito importante, o momento da mesa, o momento do preparo. E aí põe a comida da Ana, a Ana tem que ir para a escola, Maria está para entrar, já estou botando junto com a Iana o prato da Maria ali, e a Ana ali segurando o garfo e fala assim para mim, vovó, você está treinando? Eu cheguei a fechar o olhinho assim e falei, não, Ana, ultimamente não. Falei, por quê? Ela pega no meu braço e aperta e fala, porque está molinho. Eu falei, você tem razão, Ana Cléo. Come a comida, querida, obrigada pela dica. Mas aí voltei, sentei e falei, querida, deixa eu mostrar uma coisa para você, meu amor. Eu quero que você seja sincera, mas preste atenção, porque você é muito inteligente. Se você não aprendeu a pegar sempre o lado negativo, e ela olhando assim para mim, você está entendendo o que eu estou falando, Ana Cléo? Uhum. E ela está assim, parece que não. Você fala, bicho, ela só tem 7 anos. Você não tem noção que essa menina de 7 anos vê. Você não tem noção que ela vê. Ela já falou cada coisa para a mãe dela, que a mãe dela parou de trocar até de pé perto dela já. Então, que eu me limito, isso não pode nem ser dito em público. Eu falei, então, querida, pense bem. Talvez você ache que isso é bom, mas nós precisamos tirar o melhor das pessoas. Vamos buscar a ter um olhar onde nós tiramos o melhor das pessoas. Agora, ela tem 7 anos, ela está em formação. E como ela começou a fazer isso, e ela, quando o pai validou, ela achou que era bom, dessa maneira, esse é o caminho. Então, você está vendo que ele não fez por mal, ele apenas, que menina esperta, inteligente, olha como ela enxerga as coisas. Se nós não tivermos um discernimento, nós podemos potencializar. Meu pai fez isso comigo. E ele fez achando que estava fazendo uma coisa boa. Então, ele se apanhar lá fora, apanha dentro de casa, e ele instigava a fazer as coisas, enfrentar. Lembra que ele me colocou no cavalo, eu pequenininha, e meu pai era assim. E eu achava aquilo o máximo, tanto que eu lembro das coisas que eu fazia, por exemplo, no cavalo, querer apostar corrida com eles. Então, às vezes, eu estava ali com eles e ele e o meu irmão começavam a apostar corrida e eu queria
tanto que o meu pai continuasse vendo o quanto eu era corajosa e destemida, que eu tinha uma mula chamada Jandira, e essa mula era uma companheira assim, você não tem noção. O tanto eu tenho memórias dessa mula na minha infância. E eu, então, me arrumava direitinho na Jandira e dizia, vamos, Jandira, vamos, nós vamos passá-lo. E não é de ver que eu e a Jandira juntas passávamos, meu pai que estava naquele cavalo manga larga, baio, lindo, o meu irmão num outro quarto de milha, e só eu na Jandira. Mas eu na Jandira, venci a corrida. Várias vezes eu passei os dois, porque eu dava tanto gás na Jandira, que a Jandira acreditava em mim. Estou falando sério, eu fazia a Jandira acreditar que ela podia, e eu acreditava que eu podia passar um manga larga e um quarto de milha com a minha mula. E a gente passava. Eu já era competitiva, e o meu pai colocou um espírito competitivo em mim. Eu me lembro de todo mundo com medo de montar num boi Nelore, brancão, uma coisa, e o meu pai veio e falou, a Cleudimar não tem medo. Ah, não tem medo. Me pegou e me botou em cima. Eu estava tremendo de medo, mas eu fui naquele boi. Mas o boi era manso, não deu nada, não. Correu tudo bem, mas eu fui porque, como que eu vou dizer para o meu pai que está dizendo que eu sou corajosa e que eu enfrento o boi, eu posso montar nesse boi? E meu pai me botou no boi e eu andei naquele boi. E andar, não sei se já montou num boi, é muito ruim aquilo lá, porque aquele cupim, ele anda meio... É ruim, mas e você não segura em nada. Você não tem nada para tentar segurar no cupim do boi, no negócio do boi, né? Não tem nada para segurar. E como que eu vou dizer isso para ele? Não posso dizer isso para ele. Eu não posso decepcioná-lo. Então, muita coisa foi bom, mas, por outro lado, ele também potencializou algo que eu já tinha. Uma tendência a ser estourada, briguenta, né, de ser uma pessoa mais combativa, mas no sentido descontrolado. Então, aquilo potencializou. Agora, o meu Pai eterno ele quer que eu seja combativa, que eu seja corajosa, que eu acredite, mas de forma bíblica, equilibrada. E aí ele vai me ensinar, você se habituou a ter essas reações descontroladas. Não, você não é assim, você está assim. Agora ele vai trabalhar isso em mim. Porque ele quer que eu entenda, Cleo, você foi salva pela fé. É pela fé que você vai viver. Você responde pela fé. Fé no quê? Na palavra. Então, como que eu respondo a uma ofensa? O que é pela fé, no caso? O que é pela fé? Como é que eu respondo a uma ofensa pela fé? O que a Bíblia diz que eu tenho que fazer? Perdoar, liberar, não carregar, é o que a Bíblia diz. Mas seus sentimentos vão dizer o quê? Não, isso foi demais, isso não dá, eu não posso perdoar. Não, nem fale comigo, não. Deixa, não quero ouvir. Isso não, agora foi demais. Não é assim? Que as nossas emoções e sentimentos? E aí, o Espírito está dizendo que não, você foi salvo pela fé, e é pela fé que você vai viver. Como que você responde a uma ofensa? Como que você responde a um problema inesperado, com desespero, arranca os cabelos, fala, acabou minha vida? Ou, peraí, qual é um versículo que ajuda muito você a interpretar e se equilibrar nessa hora? Me dá ele. Todas para o bem daqueles que amam a Deus. Quando você já responde com a fé,
você fala pela fé, você já põe um limite naquele desespero que bate. Lembra que Josafá recebeu a notícia de que os 3 exércitos estavam chegando e ele ficou alarmado, mas imediatamente ele corrigiu e tomou uma decisão? Qual foi? De buscar o Senhor, de abrir um jejum. Ele respondeu com a fé. E você sabe o final, o desfecho da história, vitória, obviamente. Então, abra o leque para tudo. Você está pensando numa coisa totalmente desalinhada de Deus. Você está prestando atenção no que você está pensando. Você está pensando uma coisa desalinhada. O que você faz? Você imediatamente vai meditar num versículo, numa palavra que combate aquilo. Você mesmo vai responder, peraí, isso não é verdade. Isso não combina com o que está escrito. Não vou pensar nisso aqui. Por exemplo, você está numa roda e começa um assunto. Alguém, por exemplo, puxa um assunto para falar mal do outro. Você, na curiosidade, fica, ou você entra no modo fé? Você permanece no modo antigo ou entra no modo fé? Obviamente, se eu mandar você... Não vai levantar nada. Você... É melhor não. Como é que você fica? Com a curiosidade ou você entra no modo fé? E o que é o modo fé? Salmo 1. Não, bicho, lá não é escarnecedor, não. Tudo crente, bicho. Ficou pior. Ficou pior, não fala isso para mim. Ficou pior. É tudo crente. E está reunido para falar mal dos outros? Você vai dizer ali, não, gente, vamos parar, porque isso não edifica, isso vai fazer mal para a gente. E se a pessoa insiste, o que você tem que fazer? Com licença, estou me levantando, porque eu não posso fazer parte disso. Eu não vou fazer parte disso. Isso vai me fazer mal, eu tenho vitória, eu quero vitórias para a minha vida, eu não quero fazer parte disso. Então, estou saindo. Você está no modo fé. Você age pela fé. Porque o justo viverá pela fé. Ele adquire o hábito da fé, então, ele fala pela fé. Ele responde pela fé. Porque ele sabe que Deus responde fé. Ele pensa pela fé. Ele se move em fé. Ele vai ter sentimentos, pensamentos. Os ataques, eles existem, eles vão acontecer. Tem dia que você vai acordar um pouco mais debilitado emocionalmente, talvez até fisicamente. Mas você, imediatamente, você liga a sua mente no que vai te dar esperança. E você não vai acreditar naquilo. Peraí, eu não vou acreditar no que eu estou pensando, no que eu estou sentindo. Não é desse jeito, eu não sou assim. Eu não vou dar o que as minhas emoções estão pedindo. Então, se você acorda mal e está de mau humor, suas emoções vão pedir para você dar uma resposta negativa para alguém, responder mal, ter um comportamento que não é apropriado, que não está alinhado com Deus. E você estraga o seu dia, às vezes, logo ao amanhecer. E você não vai deixar isso acontecer. Então, olha, abra o leque. O diabo quer que você acredite só em mentiras. Que você não vai atingir tal resultado. E aí, se você acredita, você não rompe. Quantas pessoas que têm ideias maravilhosas, que têm projetos maravilhosos, mas não acreditam?
E Deus, Ele opera tanto querer quanto realizar. Está lá, mas ela não acredita. Ela não consegue se mover em fé. Quantas pessoas que fracassaram nos negócios, por exemplo, de uma empresa, porque ela nunca aprendeu a lidar com pessoas. Mas por quê? Porque se ela não sabe lidar com ela não sabe lidar com pessoas. Ela não vai saber lidar com gente. E se você não sabe lidar com pessoas, a vida é feita por pessoas. E qual é o segundo e grande mandamento? Ame o teu próximo a ti mesmo. Ou seja, se eu recebo o amor de Cristo e passo a acreditar na pessoa que Ele me fez, eu me amo. Então, o que Jesus falou? Faça aos outros o que você gostaria que fosse feito a você. Obviamente que o que vai sair de mim é sempre o que eu gostaria que alguém fizesse por mim, para um filho meu, é o que eu vou fazer pelo outro, pelo filho do outro. Eu não posso me colocar numa posição de que eu sou superior, então eu posso tratar o outro de uma maneira inferior. Quando Jesus tirou a capa, botou a toalha na cintura e foi lavar os pés, ele fez o trabalho do menor servo da casa. Porque as ruas não eram pavimentadas, ninguém tinha botas e tal, elas usavam sandálias. Então, antes de entrar dentro da casa, as pessoas tinham que lavar os pés. O menor servo da casa lavava os pés. E quem era a maior autoridade ali? Jesus. Mas ele fez o trabalho do menor servo para nos ensinar que quanto mais alta for a sua posição, mais você tem que servir. Quanto mais alta, mais serve. Quanto mais alto Deus te levar, mais você serve. Quanto mais alto você subir, mais você serve. Mais você doa. Mais simples você deve ser. Mais generoso você deve ser. Mais grato você deve ser. Agora, quem que vive dessa maneira? Quem acredita na palavra, que acredita que foi salvo pela fé. Porque se você não acredita que você foi salvo pela fé, você foi salvo pelo quê? Ou então você não é salvo? Se você acredita que, crendo em Jesus, você recebe a dádiva da salvação, crê no coração, confessa com a boca. Então, você tem que crer que o mesmo Deus que salva é o mesmo Deus que cura, é o mesmo Deus que liberta, é o mesmo Deus que prospera, é o mesmo Deus que me ajuda no dia a dia, é o mesmo Deus. Então, se eu fui salva pela fé, é pela fé que eu vou viver. Eu não posso viver da mesma maneira. Eu não posso me tornar como Israel, um escravo que agora é livre, mas vive como escravo. Eu sou livre, mas vivo como uma pessoa escrava. E aí, se Deus promove essa pessoa, ela se torna o escravo que virou rei. E a Bíblia fala que isso é uma tragédia. Toda vez que você vê uma pessoa tentando impor arrogantemente sobre os outros, você encontrou um escravo que virou rei. Porque quando uma pessoa tem identidade, ela tem a identidade de Cristo, ela sabe quem ela tem o Espírito de Cristo. Então ela tem a capa, ela tem uma posição, mas ela não tem problema nenhum de tirar a capa, botar a toalha e lavar os pés das pessoas. Porque não é o lavar os pés que tira algo dela e a diminui. Não é fazer o trabalho de um menor servo que descaracteriza quem ela é. Ela é, com a capa ou com a toalha, não importa, ela é. Ela sabe quem ela é.
Quem tem problema de tirar a capa e botar a toalha é quem não tem identidade. Ele acha que a toalha o diminui. E que as pessoas vão se aproveitar dele porque ele está fazendo o trabalho do menor servo. E muito pelo contrário. Quem é não precisa provar. Tanto é que ele não vai se preocupar em tirar a capa e botar a toalha. Porque ele acredita. O que faz ele lá tirar a capa, botar a toalha e lavar os pés, fazer o trabalho do menor servo? A fé. Ele acredita em quem ele é. Ele acredita. Tanto, isso é tão sério, que Satanás trabalhou na tentação, no deserto, exatamente a identidade. Se você é o Filho de Deus, prova. Agora, olha aqui, que coisa forte para você, ó. Jesus, ele quis primeiro, a primeira coisa que ele tentou foi para Jesus. Jesus estava com fome, transforma as pedras em pães. Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Agora, mais tarde, ele não transformou pães e peixes, ele multiplicou e multidões se alimentaram? Por quê? Porque mais tarde havia um propósito para o outro, em servir o outro. Ali ia ser apenas em se auto-beneficiar. E tudo que você fizer somente para você perder o propósito. Biblicamente, tudo que você faz, obviamente que quando ele multiplicou, a Bíblia não fala se ele comeu, mas provavelmente deve ter comido também, porque ali havia um propósito. Lá, ele não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu vou ficar com a palavra, não há propósito em eu fazer isso aqui. Eu não vou fazer um milagre para eu comer. Mas quando houve um momento que era para outras pessoas, para alimentar as pessoas, ele fez de uma maneira incrível e sobrou e foi incrível. Porque havia propósito naquilo. Ele nos ensinou a fazer as coisas com propósito, a andar por fé, a agir por fé. Então, você vê que a resposta do Senhor é de alguém que tinha o hábito da fé, que pensava em fé e respondia pela fé. Ele não respondeu para Satanás no automático. Ele respondeu em fé. Muitas vezes nós estamos respondendo no automático. A nossa resposta, sejam palavras ou ações, provém de uma programação do velho homem, mas o velho homem já não foi crucificado com as suas paixões? Acabou. Acabou. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, dia após dia, trabalhar isso, acreditar, meditar nisso. Então, por exemplo, olha o tanto que isso é forte. O dia que eu vou falar sobre um determinado assunto, eu medito, eu exploro o máximo que eu posso sobre aquele assunto. Porque eu quero mais visão, mais revelação, eu quero isso dentro de mim fresco. Então, isso é tão incrível que o que você põe para dentro é exatamente o que vai sair. Ontem eu estava aqui. E o meu assunto, obviamente, é sempre fé, mas ontem voltado para casamento e família. Então, eu vou meditar nisso, eu vou buscar sobre isso, eu vou me envolver com isso. Quando eu terminei, que eu saí daqui, eu quis pegar o culto de apoio
porque eu queria me inteirar e agora me encher daquilo que eu entendia que era o planejado para hoje. Obviamente que eu já aprendi a não ficar presa em nada. Se o Senhor muda, tanto que quando eu acordei, o Senhor foi me dando essas direções para o início da reunião, que eu dei agora mesmo. Estou aberta, mas eu vou trabalhar a minha mente, a minha fé, em cima daquilo que é o planejado. Então eu vou me focar nisso, eu vou me encher disso. Então, porque vai sair o que eu botar para dentro. O que uma pessoa que está envolvida com pornografia, com fofocas, com rede social vazia, o que essa pessoa tem a acrescentar uma outra? O que vai sair dela? O quê? Então a pessoa está ali, ela está, digamos, uma pessoa que ficou o dia ali ouvindo essas músicas de sofrência, essa coisa toda. O que você acha que vai sair? O que vai despertar nela? O que você põe para dentro, através dos seus sentidos, olhos, ouvidos, é o que vai causar algo em você. Por isso que o Senhor falou para Josué, medita na palavra e fala a palavra. Você tem que adquirir o hábito da fé, pensar pela fé, ouvir pela fé. A fé vem do ouvir a palavra de Deus. Falar pela fé, liberar palavras proféticas. Enquanto algumas pessoas continuarem preguiçosas, não declaram, mas são preguiçosas para declarar, para profetizar, para chamar a atenção, mas não para murmurar, reclamar e falar negativo. Não dá, não consigo, vou jogar tudo, vou abandonar, vou largar, chega, não aguento mais, isso sim, vou sumir e tal. E é igual o povo de Israel. Vivia respondendo aos problemas com dúvida, incredulidade, negativismo, ingratidão, ao invés de possuir a palavra, que é o que o Senhor está dizendo aqui. Se você acreditar no que está escrito, se você entender que você foi salvo pela fé, e é pela fé que você tem que viver, e você começar a responder tudo pela fé, acreditar no que está escrito, você vai entrar onde você nunca imaginou, você vai viver coisas que nunca nem imaginou, nem sonhou. Você vai ver o impossível acontecer na sua vida em áreas que você nunca nem imaginou. Por quê? Porque você acredita. E tudo é possível àquele que crê. Vamos nos colocar em pé, com a mão no coração. Toma a decisão aqui agora. Você precisa tomar essa decisão de andar por fé. Porque eu vejo pessoas perdendo vitórias, oportunidades, resultados poderosos na vida, porque não têm respondido com a fé. Continue insistindo em manter um padrão que não é possível você viver algumas coisas com esse padrão. O que a velha criatura trouxe para você, você já sabe. Já sabe. Por que você vai querer viver como a velha criatura sendo uma nova criatura? Aí vai alguém levantar e dizer, eu não sei se é diferente. Não,
Não existe isso. Você é diferente já, se você creu em Jesus. Você precisa só acreditar nisso. Não é que você não sabe ser diferente, você já é outra pessoa. Você só precisa acreditar nisso. Mas se você não acredita, o que vai fazer? Se você continuar acreditando que você é a mesma pessoa, que você não sabe ser diferente, que você é a mesma pessoa, é óbvio, você é o que você acredita. Se você não acredita que você é nova criatura e que o que está dentro de você é a verdade e você tem que agir com base nessa verdade, você vai continuar agindo da mesma forma, porque se você pensa errado, você crê errado, você age errado. O que acontece que eu vejo com muita gente? Ela está lendo a palavra, mas ela não acredita. Gente, isso é clássico em liderança no ministério. Quantos pastores que perderam as oportunidades que tiveram porque eles estavam pregando algo para a igreja e na prática fazendo outra coisa. E quando eles são corrigidos e é apontado para eles, ó, você está falando uma coisa, mas você está fazendo outra. E essa pessoa não reprograma. Ela, peraí, eu estou te ensinando, olha aqui, eu venho aqui e ensino para você como você tem que viver a sua vida. Só que quando eu saio por aquela porta ali, eu vivo diferente do que eu estou te ensinando. E significa que isso é tudo uma grande bobagem para mim, então. Eu não acredito nisso. Porque se você fala uma coisa, mas faz outra, o que Deus falou? Esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe. Ou seja, o que ele estava dizendo? Na prática é só blá, blá, blá. É só tem movimentos emocionais aí, é uma fé emocional. Não tem verdade nisso aí. E conhecereis a verdade e ela te libertará. Se eu conheci a verdade, então eu fui liberta daquela mentira. Todas aquelas mentiras. Lembra que o Senhor falou para mim, você se habituou a ver assim, quer dizer, ele estava dizendo, você acredita em mentiras. E você se habituou a viver conforme essas mentiras mandam você viver. Mas agora eu estou te mostrando a verdade. Eu estou dizendo quem você é. Eu estou dizendo quem você é. Essa é a sua identidade. Você é essa pessoa. E você é uma nova criatura. Você não é mais assim. Você está assim. Porque você ainda não sofreu uma renovação. Sua alma ainda está forte demais, ela tem que deixar o Espírito governar, ela tem que passar por uma conversão. Você pensava de um jeito, você tinha o seu homem interior viveu de uma maneira, agora você é uma nova criatura. Você pensa por fé, você fala pela fé, você age pela fé, seu comportamento é de fé, sua resposta é de fé, você está lendo algo, então na prática você vai aplicar isso à sua vida. E óbvio que se você passou uma vida reagindo de forma mais explosiva, você tem algumas recaídas, porque você ainda escapa o automático, mas aquilo você tomou consciência. Então, quando você toma consciência
você já se recompõe, se alinha. Se você for uma pessoa crítica, ou fofoqueira, ou imoral, não sei, aí abre o leque. Legalista. Tem pessoas que elas são crentes, mas elas são críticas, julgadoras, legalistas. Elas estão o tempo todo olhando para a vida do outro e apontando, dizendo quem é de Deus, quem não é de Deus, apontando. Isso é um problemão. Isso é um problema de identidade. Isso é falta de crer na verdade. Falta misericórdia, falta temor. Óbvio que nós julgamos o pecado, mas não o coração das pessoas. E também assim, ó, se uma pessoa está na igreja, o que você quer? Se você começar a criticar, só criticar, não é melhor ela estar aqui tendo a oportunidade de mudar do que você jogá-la para fora de vez? Então, a Bíblia, ela nos ensina como viver. É uma mentalidade de fé, é o hábito da fé. Você adquire o hábito da fé. Tem que se tornar como escovar os dentes, como andar de bicicleta, como pegar o seu carro ali, ó, que você vai entrar nele, você nem está prestando atenção, você vai dirigir, conversa no celular, conversa com a sua mulher, ou com o seu marido, com os seus filhos, e nem percebe. Por quê? E bate a seta, e vem de cá, e liga no seu... Você movimenta-se até sem olhar. Por quê? Porque está no automático, isso já está dentro de você. E a fé tem que se tornar exatamente assim, como escovar os dentes. Tem que sair fé de você. Não vai sair outra coisa. E se você entender isso hoje, você sai outra pessoa daqui. E o seu comportamento vai ser diferente. Você nunca mais vai dizer assim, ai, para mim não dá, ai, nunca terei uma casa própria, ai, nunca vou ser uma pessoa de sucesso, ai, acho que eu nunca vou ser feliz na minha vida. Você nunca mais vai dizer isso na vida. Você vai dizer, peraí, é para mim eu vou agredir, é para lá que eu vou. Ah, não, ai, tá vendo? Eu não consigo mudar. Não, já sou uma nova criatura. Você nunca mais vai olhar para uma dívida enorme e dizer assim, eu não posso pagar. Espera aí, meu Deus é dono do ouro e da prata. Eu lá na carne contraí isso aqui. Agora no espírito, se na carne eu fiz uma dívida desse tamanho, agora no espírito eu não quero nem ver. Meu Deus do céu, imagina o que eu não vou conquistar para pagar isso e muito mais. Porque deixa eu te falar, se na carne você fez um estrago, imagina no espírito o bem que você vai fazer por você. Eu fico parada, um dia eu falei para alguém que diz, bispa do céu, eu tenho 5 milhões em dívida. Claro que depois eu encontrei gente com 100 e tanto. E eu disse para essa, só que os de 100 e tanto, quem falou foi um bispo, e eu falei para esse bispo, fala para eles, que se eles tiverem capacidade de fazer uma dívida desse tamanho, eu estou vendo que eles têm potencial para conquistar coisa muito grande. Então, assim... Eu tô cheia de esperança. Porque, meu filho, se você contrai uma dívida desse tamanho, você está dizendo para mim que você tem potencial para fazer coisas inimagináveis. Inimagináveis. O que está faltando é o seguinte, você tira o foco do que você fez para contrair a dívida e agora coloca esse potencial todo para construir uma grande vida. Uma grande vida. Gente, você vai falar, bispa, você tem respaldo para isso? Tenho, você conhece essa palavra? Muito bem. Onde abundou o pecado, isso aí. Onde abundou o pecado, onde abundou um monte de coisas aí, superabundou o favor de Deus. É Deus dizendo assim, filho, se no pecado você conseguiu isso aí, imagina com a graça o que você não vai conseguir. Agora para o lado certo.
Então, levanta. Porque não importa o que você conseguiu aí, bispo, porque eu fiz um monte de coisa. Você é nova criatura. Aquele velho homem já morreu. Não, é que o resquício, então, agora, com a capacidade do Espírito, tudo isso vai sendo transformado dia após dia. É só você caminhar com a mentalidade da fé, com o hábito da fé, a visão da fé. Você entendeu isso? É isso aí. Você sair por aquela porta. Você tem que sair com essa mentalidade. Você olha para Jesus, você não olha para o governo, você não olha para o que o mundo está dizendo. É olhando para o alto, o autor e consumador, aquele que termina o que começou. Se você foi muito longe na carne, imagine o quanto você não vai no espírito. Basta você canalizar isso agora, esse potencial todo para a fé. Você tem potencial para estragar? Você tem potencial para arrumar, para levantar com Cristo. Até porque você não está sozinho, não está por conta própria. Eu quero que você se endireite em Deus, até murcha essa barriga, levanta esse ombro. Se levanta em fé. E já se posiciona, porque você deixou entrar. Tudo que eu tenho que fazer é acreditar. Então, se a Bíblia diz que você pode, você pode. Você consegue, você vai, você vai. Você vai terminar o que começou, vai. Vai colocar em ação projetos, vai colocar em andamento, vai viver a glória de Deus, vai terminar esse ano como o melhor da sua vida até então. Ore ao Senhor agora. E tome decisões pela fé. Haja fé e saia daqui uma pessoa renovada. Senhor meu Deus, eu creio de todo o meu coração. Eu creio na palavra, eu creio no que o Senhor está ensinando. Eu creio nas direções que o Senhor está nos dando. Eu creio, eu creio, eu creio. E eu oro para que cada um tenha absorvido o espírito da fé, a mentalidade da fé, a visão da fé. Senhor, que essa pessoa pense pela fé, fale pela fé, ouça pela fé, se mova em fé, tome decisões pela fé, sorria pela fé, seja gentil pela fé, que ela tome decisões baseadas na fé, na palavra, a fé na palavra do Senhor, aquilo que está escrito, aquilo que a tua palavra diz que ela é, que ela pode, que ela consegue, que é para ela. Tudo o que ela tem que fazer é acreditar. Mais uma vez eu repreendo o espírito da incredulidade, dúvida, cegueira, bloqueios mentais. Eu repreendo em nome de Jesus que fortalezas estejam sendo demolidas, que essa pessoa já tenha saído do automático, do ponto morto, de uma cegueira, e ela tenha tomado consciência que a palavra já tem entrado de forma revelada, e ela já tenha se levantado agora para viver no campo da fé, com ações de fé, com atitudes de fé, crendo na verdade, agindo com base na verdade, tomando decisões em cima da verdade, se movendo em fé, a fé na tua palavra, na verdade, que as mentiras caiam por terra, o engano caia por terra, o espírito do medo caia por terra, que ela seja possuída pela verdade, pela força, pelo poder, pela convicção que o que ela está ouvindo é a verdade. E se ela se mover com base nessa verdade, ela vai viver a sua glória. Que ela saia daqui, Senhor, e ela coloque a fé no casamento dela, a fé na criação dos filhos dela, a fé na condução dos negócios dela, na empresa, no trabalho dela, a fé no carro dela para dirigir no trânsito,
a fé, Senhor, nos afazeres domésticos diários, que ela coloque a fé no cuidado para com ela, no cuidado para com a família dela, que ela coloque a fé, Senhor, no relacionamento dela com o Senhor, porque muitos ainda se relacionam com o Senhor de forma almática, sentimental, e muitas vezes, porque não sentem o Senhor, desacreditam, e o Senhor está dizendo, não, o justo, o meu justo, viverá pela fé, apenas creia na minha palavra. Quantos que muitas vezes se preocupam e começam a acreditar na mentira, que não estão agradando o Senhor, e o Senhor está deixando claro, escuta, a única maneira de me agradar é crendo em mim. Se você crer em mim, quando não está vendo, não está sentindo, não está vendo nada, sentindo nada, você estará me agradando. Apenas creia em mim, creia no que eu falei. Apenas creia. Se você quer me agradar, creia em mim. Se quer me agradar, creia no que eu falei. Para de se preocupar com sentimentos. Para de se preocupar em ver. O justo viverá pela fé. Bem-aventurados os que não viram, mas creram. Me agrade, crendo em mim. Se você crer em mim, você estará me agradando. Responda com a fé e você estará me agradando. Responda com a fé, haja pela fé e você estará me agradando. Que ela entenda isso, Senhor. Que ela entenda isso. Transforme vidas aqui, para sempre. Que nenhuma pessoa saia no mesmo nível, da mesma forma. Mas que todos tenham sofrido uma transformação para sempre. Em nome de Jesus, eu abençoo o teu povo e tomo posse do Espírito da fé, possuindo cada um, envolvendo cada um, e o teu povo se movendo em fé e te agradando todos os dias da vida, durante a existência, e te glorificando e te louvando, porque o justo viverá pela fé. Se queremos te agradar, devemos crer no Senhor. E dessa maneira nós vamos viver o impossível. Alguns ainda não viram o impossível, porque não creram. Mas quando nós cremos, nós atraímos o impossível para a nossa vida. Nós atraímos. Em nome de Jesus. Antes de você abrir os olhos, toma consciência. Toma consciência de como você tem agido e agora traga esse nível de consciência e clareza, essa visão para você, de que você vai responder às tentações, às provocações, com a fé. Por que algumas pessoas aqui até hoje foram volúveis? Porque não creram. Foram instáveis, porque não creram. Foram oscilantes, porque não creram. A Bíblia fala, tem um respaldo para isso, não só uma, mas vou lembrar desse, da mente dividida. Isso mostra claramente, se você tem uma mente dividida, isso significa que ora você está na fé, ora está na incredulidade, ou seja, ora o seu novo homem está em ação, mas aí você não tem ainda essa convicção de fé, você acaba permitindo que o velho homem ressuscite. E muitas vezes é o velho homem que sai ao invés do novo homem. Mas você tem que lembrar que o velho homem foi crucificado com suas paixões. Então você não pode mais permitir essa oscilação. Porque como está escrito, tem mente dividida, e o que a mente dividida faz? Faz com que você seja instável em tudo que faz. Então daí é que vem a instabilidade no casamento,
ou no trabalho, na vida de forma geral. É da mente dividida. Então, você não pode sair daqui mais com mente dividida. Você sabe o que é certo. E você, crendo na coisa certa, você vai se mover da maneira certa, que é com base na palavra. Toma consciência disso. E se posiciona. Você não vai mais responder no automático. Você não vai mais agir da mesma maneira. Mas você vai agir pela fé. Fé na palavra. Porque você quer agradar a Deus. Porque você entendeu que a única maneira de agradar a Deus é agindo pela fé. Você hoje possui e vai desenvolver o hábito da fé. A fé vai se tornar um hábito na sua vida, como escovar os dentes. Tudo que você fizer vai ser pela fé. Até porque a Bíblia diz que o que não é por fé é pecado. Então nós vamos agir pela fé. Vamos nos mover em fé. Eu abençoo a sua vida e tomo posse que você sai daqui num nível altíssimo de consciência e você vai caminhar no campo da fé e possuído pelo Espírito da fé, o que vai sair de você são atitudes, palavras, ações de fé. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram. E passo a viver, a partir de hoje, intencionalmente, para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.